Estamos ao vivo? Ah, estamos! Uau, gente, já começo aqui. É difícil, né? Eu vou tentar colocar aqui o nome. Boa noite aos que estão chegando por aí. O Instagram fala que vai avisando, né? Então vou esperar o Instagram ir avisando. Por enquanto, eu vou colocar aqui o nome da mesa, da live. Boa noite, gente. E vamos lá. Gira de conversa. Tô colocando aqui, vão chegando, vão se achegando. Vocês estão me escutando, gente? Só diz se estão me escutando, por favor. Salve. Ellen, você tá me escutando? Vou colocar aqui. Sim, ai, obrigada, Madu, obrigada. Estrela. Uau, mais um dia de live, né? Teatro brasileiro. Vamos ver se vai dar certo. Fixar comentário. Rolou. Ai, gente, boa noite a todas, todos e todes que estão chegando por aí. Boa noite a todo mundo. Vamos lá, vamos iniciar. Esperar o professor Júlio também se achegar. Ah, você é o Gabriel Can, entendi. Entendi, Gabi. Obrigada por avisar. É isso aí, gente. Mais uma live aqui desse projeto maravilhoso. 100 anos de Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo. Eu aqui honradíssima, ocupando esse lugar aqui de mediação. Muito feliz pelo convite da minha mana Ellen, do meu mano Gabriel. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito feliz aqui, vamos chegando. Ah, boa noite, Júlio. Júlio tá entrando aqui, o professor Júlio. Vamos lá, né? Vamos iniciar. Vou pedir licença a toda a nossa ancestralidade preta, a todas que vieram antes, as que estão e as que virão. Licença também a mana Ellen de Paula e o mano Gabriel Cândido por me ceder esse espaço aqui tão caro a eles, do Dona Ruth, Festival de Teatro Negro da cidade de São Paulo. Agradecer pelo convite, pela confiança, né? Me colocar aqui nesse lugar. Então, quero agradecer muito, muito pela confiança e pelo convite. E hoje é dia de continuar as comemorações, né, de 100 anos de Ruth de Souza, né? Não é pouca coisa não, né, gente? Então vamos se achegando. A gente vai ter uma conversa delícia sobre essa mulher, sobre a sua trajetória, né? Uma conversa com o professor Júlio, que já chegou aí. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. E eu logo te chamo, tá, professor? Vamos lá, boa noite, gente. 100 anos de Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo. Mesmo que tenha falecido em 2019, Ruth de Souza segue viva entre nós através do legado da sua obra inscrita na história do país. Marcada por sua qualidade técnica em cena e pelo seu pioneirismo na luta pela dignidade da população negra por meio das artes, a emblemática atriz coleciona atuações e personagens inesquecíveis que lhe renderam reconhecimento nacional e internacional. Foi a primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com o espetáculo O Imperador Jones, de 1945, realizado pelo grupo Teatro Experimental do Negro,
o TEM. Por sua atuação no filme Sim, a Moça, de 1953, tornou-se a primeira brasileira indicada como melhor atriz em uma premiação internacional, no Festival de Veneza de 1954. É a primeira atriz negra a protagonizar uma novela, uma telenovela, em A Cabana do Pai Tomás, de 1969. Em mais de 70 anos de carreira, a dama negra da dramaturgia se tornou uma artista exemplar, passando a ser considerada responsável pela abertura de caminhos para atrizes e atores negros até os dias de hoje. É isso mesmo, grande Ruth de Souza. Então, para celebrar esse marco histórico nas artes e culturas do Brasil, o Dona Ruth Festival de Teatro Negro de São Paulo, idealizado por Ellen de Paula e Gabriel Cândido, realiza esse projeto. 100 anos de Ruth de Souza, um sonho que se move no tempo. Um conjunto de atividades gratuitas que estão acontecendo em comemoração ao centenário da atriz. Tivemos intervenções visuais, que foi projeções do rosto da Dona Ruth de Souza em Itaquera, em parceria com a Casa de Cultura Raul Seixas. E dando continuidade a essa celebração, hoje eu medio essa live, Gira de Conversa, uma estrela negra no teatro brasileiro. Então nós vamos conversar com o autor do livro Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, Relações Raciais e de Gênero nas Memórias de Ruth de Souza. O professor e historiador Júlio Cláudio da Silva. Júlio, você já está por aí, eu vou te achar e vou te chamar para cá, para a gente bater esse papo. Vou achar... Vamos lá, gente, porque assim, eu sou super novata nessas coisas. Mas vamos lá, vamos juntos, achei. Até acenou. Ué, tô tentando chamar. Gente, peraí que eu tô tentando chamá-lo aqui. Não tá acontecendo. Bom, vamos lá. Vamos de novo tentar. Ai. É internet, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Vamos lá. Achei de novo. Pronto. Vou chamar. Vamos lá, entrar ao vivo. Entrar. Tô esperando, tô entrando. Ê! Que bom! Boa noite! Boa noite, professor Júlio Cláudio da Silva, é professor da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. É autor, entre outros trabalhos, do livro que eu já citei, e no momento desenvolve a pesquisa Relações Raciais, Gênero e Memória, a trajetória de Léa Garcia entre o Teatro Experimental do Negro e Gangazumba, 1951 e 1963. No âmbito do estágio de pós-doutorado desenvolvido junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, professor Júlio. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite a todas e todos. Eu quero falar da minha alegria de, mais uma vez, poder dialogar, poder trabalhar, com esse Festival de Teatro Negro Ruth de Souza. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, em 2019 em São Paulo, lá no Sesc. Foi uma tarde maravilhosa. Enfim, conversando sobre Dona Ruth, celebrando a memória dela. Estávamos lá, Dona Léa Garcia, Maria Ceissa, Lilu Gondim, e Dani Ornelas,
E foi uma tarde, enfim, foi um dia memorável, né? Então, como era todas as vezes que estávamos com Dona Ruth, né? Que é uma companhia maravilhosa, uma pessoa incrível. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre Dona Sim, Ruth, né? Sempre sempre, presente, né? sempre. Obrigada mais uma vez, em nome do Dona Ruth, agradecer o senhor aqui novamente com a gente. Posso te chamar de vocês, professor? Você, claro, É que a gente vai você. fazendo, né, senhor, você. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu fiz assim, a gente vai conversar, tá? Eu pensei em elaborei algumas perguntas, mas também você vai elaborando também junto comigo, tá bom? Uhum. Vai trazendo um pouquinho também da sua história. A Elia e o Gabriel me falou muito o contato que eles tiveram primeira vez com você, com o seu livro, com a sua obra. Então, a partir daí, a gente vai trocando, tá? Eu tenho uma primeira pergunta. E o público aí, gente, vão fazendo perguntas também, por favor. Vamos aproveitar, né, professor aqui, esse historiador maravilhoso, vamos aproveitar. Sim. Professor, bem, a gente sabe, né, da importância histórica que essa artista tem, sobretudo no tempo e espaço em que ela está inserida, né, e todo o seu legado. Ontem eu estive numa live e aí eu me dei conta de uma coisa, assim, tem um texto seu que você fala, né, que ela foi a primeira mulher negra a montar um clássico. E ontem numa live eu estava pensando nisso, que em 2019, no ano da morte da Dona Ruth, do falecimento da Dona Ruth, eu estava estreando também o meu primeiro clássico, né, do teatro. Eu falei assim, nossa, que paralelo interessante, né? Porque, enfim, a gente se vê assim como continuidade, eu sou atriz também, se vê como uma continuidade, né, dessa trajetória. E aí eu queria perguntar que o senhor faz esses paralelos, essas relações entre essas relações raciais, essas relações de gênero e de memória, né? Que é muito importante. Então, eu vou fazer uma pergunta simples, mas direta e metafórica também. Por que Dona Ruth de Souza? Olha, na verdade, por que Dona Ruth de Souza? Eu acho que a Dona Ruth ela é um personagem denso, né? Ele é um personagem, digamos, se me permitem a imagem, rico e eloquente, rico de significado, para pensarmos a transformação por que passou a sociedade nessa virada do século XXI, principalmente o atendimento a algumas demandas que já são do século XIX, da década de 30, década de 40, do século XX, e que foram atendidas nesse início do século XXI. Né? Eu me refiro à Lei 10.639, né, que estabelece o ensino na história da África e da cultura afro-brasileira. Eu me refiro às diretrizes para uma educação étnico-racial, que é o princípio de que, a partir da educação e de alguns pressupostos educacionais, nós podemos combater o racismo na sociedade brasileira. Né? E também me refiro ao Estatuto da Igualdade Racial, né, que também é um instrumento de enfrentamento do racismo. Todos esses, a Lei 10.639 de 2003, as diretrizes de 2004 e o debate sobre o Estatuto da Igualdade Racial, né, foi em 2005, 2006, a época que eu estava me preparando para o ingresso no doutorado, né, terminando o mestrado e ingressando no doutorado. Então, de certa maneira, no início dessa etapa da minha formação, eu estava, né, plenamente envolvido, né, e atravessado por esse debate que ganhou as ruas, saiu da academia, ganhou as ruas, estava nas manchetes dos jornais,
E a questão posta é, afinal, são racializadas as relações sociais no Brasil? Quer dizer, ser negro é uma coisa importante para definir o local social, ou é uma questão de classe, ou é uma questão de mérito? Então, os intelectuais e o grupo político que era contrário a todo esse avanço representado por essa legislação, por essas normas que eu citei, eles diziam que não, olha, o problema do Brasil é a desigualdade de classe, é acesso a uma formação, é acesso ao mérito. Uma vez tendo isso, todos chegam onde quiserem, né? É o país das oportunidades. E nós sabemos que não é exatamente assim, né? Que não basta o mérito, não basta a classe, até mesmo você ocupar uma determinada classe social, porque existe, né, a questão racial, né, a percepção do lugar do negro, ele perpassa tudo isso. Então, eu resolvi analisar esse problema a partir da trajetória da Dona Ruth. Ela é um ícone, né? Não só como mulher negra, como atriz negra, mas para nós pensarmos, e de uma maneira bem ampla, o desafio que é a representatividade, que agora nós, no século, em 2021, né, estamos utilizando esse termo, representatividade, mas ela é uma precursora, ela é um ícone disso, e a trajetória dela responde bem a esse debate, né, sobre mérito, classe, raça e gênero, né? Então, acho que um pouco foi esse o desafio. Pode. Eu queria só chamar a atenção disso que o senhor faz esses paralelos, né? Também com a história do mundo, assim, com a trajetória dela e o quão é importante a gente entender, a gente vai entendendo a história do Brasil, enfim, a história do mundo a partir desse ponto de vista. Queria que o senhor falasse, tem até um momento que o senhor cita o dia 8 de maio de 1945, né, que é o dia em que se celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota, né, que o senhor chama de uma derrota do ideário racista defendido pelo nazismo, e é a mesma noite que a Dona Ruth estreia no Teatro Experimental do Negro. Então, essas conexões que você faz, né, por ser um historiador, mas trazendo também essa mulher, essa atriz, essa artista, isso eu queria que você destrinchasse um pouquinho esses parâmetros. Uhum. Sim. Pensar a trajetória da Dona Ruth também é pensar a trajetória do Teatro Experimental do Negro e também de uma rede de intelectuais que estão articuladas, né? Então, a Dona Ruth, ela faz parte do Teatro Experimental do Negro, é uma das fundadoras, faz parte do grupo fundador, né? Claro que é sob a liderança da Abdias Nascimento. Assim, é legal nós pensarmos a importância do Teatro Experimental do Negro, né? O Teatro Experimental do Negro é uma das mais importantes entidades negras da história do Brasil e da história das Américas, e tinha um caráter dual, né? Esse compromisso, né, de trabalhar pela modernização do teatro na época, na década de 40, década de 50, e, ao mesmo tempo, denunciar o racismo na sociedade brasileira e nos palcos brasileiros. Por outro lado, também era uma entidade política mesmo, no movimento negro, com ações voltadas para a alfabetização, para a proposição de leis, né, para a apresentação de candidatura, para a defesa da participação política do negro, né, nos pleitos eleitorais. Então, a Dona Ruth está no meio de todo esse processo de luta político a partir das artes. E é importante que a gente pense como que a arte é uma trincheira de luta política, historicamente. E as artistas negras, as mulheres negras,
elas estão nessa trincheira de luta política, que são o palco, o teatro, o cinema, né? E a Dona Ruth, ela estreia junto com o Teatro Experimental do Negro, o primeiro trabalho solo desse grupo. O Teatro Experimental do Negro foi fundado em 1944. Então, no dia 8 de maio, eles conseguem, né, a sessão do Teatro Municipal. A Dona Ruth teria proposto que se pedisse a Eugênie O'Neill que cedesse gratuitamente os direitos da peça Imperador Jones para que o Teatro Experimental do Negro pudesse fazer essa montagem. E aí o O'Neill também se deu Todos os Filhos de Deus Têm Asas e O Moleque Sonhador, as 3 peças, né? E eles estrearam, e coincide o dia da estreia do Teatro Experimental do Negro, que é num momento cheio de simbolismo, com o dia da derrota da Alemanha nazista, né? Então, e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a população estava na Cinelândia, nos arredores do Teatro Municipal, fazendo uma espécie de micareta, um carnaval fora de época, celebrando o fim da Segunda Guerra Mundial. E Dona Ruth estava fazendo história junto com o elenco do Teatro Experimental do Negro, como a primeira mulher negra a pisar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um espaço que, na época, era já um espaço elitizado, branco, onde se recebia companhias estrangeiras de ópera, balé e teatro, mas para tratar de temáticas que não era a realidade branca, a realidade negra, né, da sociedade brasileira e da sociedade mundial, né? Então, esse grupo como elemento, né, protagonizador de um espetáculo estava fora. E o Teatro Experimental do Negro, ele rompe com isso, né? Trazendo, então, o Imperador Jones e a Dona Ruth a sua estreia. Sim, para o Brasil e para o mundo, sim, né? Nossa, vai passando várias coisas na cabeça da gente, você falando, professor, que a gente vai pensando, né, onde nós estamos. Eu fiz uma escola, né, de teatro, também fundei um coletivo de teatro, o Coletivo Negro, junto com outros parceiros e parceiras, e como cada momento, né, e a gente voltou, quando a gente se funda, a gente volta lá para a história do Abdias, para a história do Teatro Experimental do Negro, para poder nos reconhecer, poder saber, porque às vezes a gente acha que a nossa história começou agora, né? Parece que a gente está começando a nossa história, e não. Né? E assim, dentro das escolas de teatro, infelizmente, a gente não tem acesso a essa história também, que tem o seu a história, ela faz questão, né, de apagar, né, o apagamento histórico feito pelo racismo estrutural. Então a gente fica assim meio que à deriva. E aí, quando a gente se funda e olha para a história do Teatro Experimental do Negro, vê essa história, e para poder dar seguimento à nossa, é tão importante, né? E aí eu queria que o senhor falasse, você fala bastante sobre as redes que a Dona Ruth estava inserida, né? Porque a gente, inclusive a história que ela vai para os Estados Unidos, qual é a rede também, inclusive de aliados brancos, né? Também que auxiliam, e toda a rede que ela está inserida. Queria que o senhor você falasse um pouco sobre essas redes, e que falasse um pouco também essa questão que para a gente às vezes é um buraco sem fim, assim, um buraco fundo, que é essa questão das exceções, né? Que mesmo naquele momento, né, que ela era a primeira, ainda hoje nós estamos ainda, né? Naruna Costa, há 2 anos, foi a primeira diretora negra, Gé Oliveira, o primeiro diretor negro, né? A gente ainda vem com essa história, assim, mesmo com toda a luta, persistência, né? A arte negra num protagonismo muito forte nessas lutas que você fala, mas ao mesmo tempo a gente continua ainda
reproduzindo essa coisa da primeira, do primeiro, e aí muitas vezes isso é caracterizado como representatividade, e muitas vezes não, a gente se coloca num lugar, parece que é um círculo vicioso nesse contexto, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas redes que a gente precisa, né, trazer, e sobre como é que a gente sai dessa armadilha, dessa pinça, né? Que alguém pinça uma pessoa dentro de um contexto histórico ali, principalmente nas artes, falando das artes, pinça e coloca como um ícone e às vezes esquece todo o contexto e as redes que essas pessoas estão estabelecidas, né? Quando a gente fala dos teatros negros da cidade de São Paulo, que surgem aí nos anos 2000, a gente está falando de redes importantes, né? Crespos, Coletivo Negro, Capulanas, Clariô, enfim, que é possível se existir a partir de. Eu queria que você falasse um pouco dessas redes que a dona Ruth estava inserida. Sim. Primeiro, eu vou começar pela segunda questão, que é essa questão da exceção, né? Eu penso que essa exceção, essa condição de representatividade, para mim é uma evidência histórica e irrefutável do racismo. Eu penso, eu tenho interpretado nesse sentido, que uma possibilidade de demonstração empírica do racismo na sociedade brasileira e na sociedade, né, das Américas, pelo menos, é o espaço das artes cênicas. Funciona como uma amostra de sangue, digamos assim, né? Você quer examinar, descobrir se você tem alguma determinada doença, determinada no seu corpo, você tira uma pequena amostra de sangue e aí você vai localizar aquela patologia, né? O patógeno. As artes cênicas é uma amostra do racismo. E aí, assim, é só olhar para a televisão, olhar para o teatro, olhar para o cinema. E não só sou eu, assim, eu como historiador tenho observado isso quando eu penso a trajetória da Dona Ruth, da Léa Garcia e agora a Zezé Mota, que é a minha nova frente de trabalho. Mas não é isso. O Hollywood também está falando isso. Então, assim, não é uma visão do historiador que alguns podem dizer, mas é um posicionamento político do Júlio. Não. A partir de 2024, qualquer obra para concorrer ao prêmio de melhor filme terá que contemplar a diversidade, o quesito diversidade. E dentro do quesito diversidade está a presença de atores, produtores, diretores, escritores negros. Então, Hollywood, que é o grande academia de cinema, né, norte-americana, está reconhecendo formalmente o racismo e o enfrentamento do racismo. Então não é mais possível que nós aqui no Brasil digamos, como se dizia nos idos de 2006, 2005, 2004, que é uma questão de mérito. E quando nós vamos olhar, né, a teledramaturgia, por exemplo, nós somos metade da população do Brasil, reconhecido pelo IBGE, metade da população é negra, entre negros e pardos. E essa metade, esse contingente populacional, ele não está representado nos espaços de visibilidade. O que isso significa? Né? Então, a Dona Ruth, ela vem, e o Teatro Experimental do Negro, eles são precursores do enfrentamento desse racismo, que nós, hoje em dia, chamamos de racismo estrutural. Né? E para se tornar possível esse enfrentamento, eles se articularam com redes de intelectuais brancos antirracistas. E é o caso, por exemplo, do Pascoal Carlos Magno, né, que era um dramaturgo, diplomata brasileiro, que tinha uma casa no bairro de Santa Teresa, que fica, né, entre o centro e a zona sul do Rio de Janeiro, e ele recebia, no final das tardes, intelectuais, artistas, na sua casa para fazer reuniões.
Em uma dessas reuniões, o Pascoal Carlos Magno já tinha escrito diversas vezes em jornais sobre a estatura profissional de Dona Ruth, o tamanho do talento dela. Ele já tinha escrito, feito críticas sobre as peças em que ela atuou, na qual dizia que os textos não estavam à altura do potencial artístico de Dona Ruth. E ele recebeu a visita de um representante da Fundação Rockefeller na América Latina. Estava de passagem pelo Rio de Janeiro e oferecendo uma bolsa de estudos, não estava determinado o que, mas uma bolsa de estudos para alguém do Brasil. E quando o Pascoal Carlos Magno virou-se para esse representante da Fundação Rockefeller e perguntou: vocês aceitariam uma menina negra? E então eles aceitaram e Dona Ruth foi encaminhada para estudar no Caramo House, que é um teatro-escola anterior ao Teatro Experimental do Negro, de 1914, e também tinha o compromisso de inclusão de temáticas e da população negra, e também fez cursos livres em universidades dos Estados Unidos. E nessa rede de relações que a Dona Ruth ela teceu, tinha pessoas importantíssimas, como Vinícius de Moraes, que é outro diplomata, Jorge Amado, o escritor comunista Jorge Amado, o Portinari, por exemplo, Solano Trindade, para citar alguns nomes, além do Pascoal Carlos Magno. E cada um teve um papel, né? Por exemplo, Jorge Amado, quando ele vendeu os direitos do seu livro, Terra do Sem Fim, para o teatro e para o cinema, ele negociou com as produtoras, né, os produtores, que contratassem Dona Ruth, primeiro no teatro e depois, quando foi vendido para o cinema, a mesma coisa. É claro que Jorge Amado ele faz isso pelo mérito de Dona Ruth e pela consciência que ele tem do racismo. E a gente está falando do final dos anos 40. Na década de 30, Jorge Amado estava com Edson Carneiro, com Aidano do Couto Ferraz, por exemplo, no Congresso Afro-Brasileiro da Bahia, que era um congresso que, além de defender toda a pauta da Lei 10.639 e das diretrizes para a educação étnico-racial, estava enfrentando o racismo, a perseguição religiosa, o racismo religioso no Brasil, que não é de agora, que já estava posto na década de 30. Então, o Jorge Amado, ele tem consciência desse racismo, ele está articulado com o movimento negro e faz esse movimento inclusivo quando vende sua obra para o teatro, para o cinema. Isso é para mostrar um exemplo, né? O outro foi o próprio Vinícius de Moraes, quando Dona Ruth foi para os Estados Unidos. E aí é possível percebermos como que, ao estudar a trajetória dessas mulheres, se abre uma janela para o seu tempo. Vinícius de Moraes, a Dona Ruth, a narrativa dela é a seguinte: Vinícius de Moraes foi um grande incentivador. E eu tinha medo de ir para os Estados Unidos e o Vinícius de Moraes falava: você... Ai, travou um pouquinho. Volta. Você está escutando? Tá. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só um pouquinho quando ela fala assim: Vinícius de Moraes era um... Tá. Um grande incentivador. Um grande incentivador, né? E aí ela estava com medo de ir para os Estados Unidos sozinha, e o Vinícius de Moraes falava: olha, você vai com medo, mas você vai. E o Vinícius de Moraes deu uma carta para a Dona Ruth que tinha o sentido de ser uma espécie de salvo-conduto para qualquer problema que ela tivesse nos Estados Unidos. E a Dona Ruth mesmo fala na entrevista que, naquela época, o racismo nos Estados Unidos era mais, na fala dela, era mais complicado que no Brasil. Né? Mais complicado no Brasil, que ela está falando, porque nós tínhamos um regime de apartheid, que a nossa memória histórica ela é seletiva, e fazemos questão, ao ser laudatório, elogioso,
quando não colono norte-americano, colono, né, no sentido de colônia, nós fazemos questão de esquecer que os Estados Unidos teve um regime de segregação racial muito parecido com o regime que teve na África do Sul, porque a memória só recupera o apartheid na África do Sul, porque é na África, né? Aí pode lembrar. Mas os Estados Unidos, que é uma nação, né, que tem a sua pretensão de ser uma nação hegemonicamente branca, isso é uma passagem, isso é um verniz. E Dona Ruth, ela estava com medo desse regime de segregação. E ela tinha o Vinícius de Moraes também, né? E o Vinícius de Moraes dá essa carta para Dona Ruth, como salvo-conduto, ele diz, olha, qualquer coisa que acontecer, você procura o corpo diplomático e apresente essa carta de Vinícius, que também era diplomata, né? E circulava, né, a Europa, os Estados Unidos. E a Dona Ruth, ela também, nas entrevistas, fala que ela não andava sozinha nos Estados Unidos. Eles tinham muito cuidado comigo, não me deixavam andar sozinha para lugar nenhum. Né? Claro, era perigoso, né? Então, assim, e aí dá para nós pensarmos que, historicamente, o mundo é um lugar perigoso para as mulheres negras, Brasil em particular. Mas os Estados Unidos também é um local perigoso, principalmente nos anos 50, no início dos anos 50. É preciso que a gente discuta isso, né? Dessa rede de relações que a Dona Ruth ela teceu, também tem um importante ativista intelectual e ativista negro norte-americano, que é o George Schuyler. Ele esteve no Brasil em 1949, antes de Dona Ruth ir para os Estados Unidos. Ele participou de uma conferência organizada pelo Teatro Experimental do Negro, a Conferência do Negro Brasileiro, que é preparatória do primeiro Congresso Negro Brasileiro, que é de 1950. E a partir dali, a Dona Ruth estabelece, né, um contato com o Schuyler, e quando ela vai estudar nos Estados Unidos, ela também encontra com a família do Schuyler, se torna amiga e nutre uma amizade por décadas com essa família de negros norte-americanos, né? Então, enfim, sem falar do Solano Trindade, que é um intelectual negro importantíssimo, do Nordeste, de Pernambuco, e que vai ser um dos fundadores, né, daquela cena cultural de Embu das Artes, quando ele foge da ditadura, né, foge para dentro, foge para um local mais interiorano, né, e lá em São Paulo. Então, assim, pensar a trajetória da Dona Ruth e os amigos problematizando o que ela chama de amizade, o que ela chama de cuidado, né, é uma coisa bastante interessante. Claro que o lugar dela não é esse, ela não é historiadora, ela é uma estrela. Ela tem um compromisso de lembrar ao mundo que ela é uma estrela, que ela é uma grande dama. Então, a narrativa dela não tem esse compromisso, né? Mas não tem como, deixa escapar esses vínculos, né? E essas evidências históricas do seu tempo. Sim, né? Nossa! Uau, quanta coisa, gente. Você falou do Solano Trindade, tem o Teatro Popular, né, do Solano Trindade, Dona Raquel Trindade, querida, aí a gente não pode esquecer, nossa. Enfim, eu tenho uma pergunta que eu acho que você respondeu um pouco, mas eu queria trazer ela de uma forma mais precisa, que é quais as estratégias utilizadas pela Ruth de Souza e pelo Teatro Experimental do Negro no contexto sociopolítico em que estavam inseridas, né, para fazer com que os seus projetos artísticos, sociais e políticos fossem realizados, né, pensando nessa ginga, né, principalmente naquele momento que precisava se ter para que, né, pudesse, por exemplo, totalmente importante esse feito, né, deles estarem no Teatro Municipal. A gente sabe que foi a partir, né, de muita negociação política e luta, né, para que eles fizeram uma apresentação ali, mas aquilo se tornou um fato histórico importante. Então, quais são as gingas que eles precisavam ter naquele momento? E a gente, né, hoje em dia ainda continuamos gingando
para que a gente possa realizar os nossos projetos artísticos e sociais e políticos naquele momento também, né? Eu penso que o teatro experimental do negro, ele teve vários desafios para existir, né? Eu acho que havia uma denúncia na imprensa da importância do trabalho que o teatro experimental do negro tinha, mas, por outro lado, não recebia apoio por parte do poder público, né? Por outro lado, a imprensa, nós temos um número grande de matérias na imprensa que está atacando a proposta do teatro experimental do negro de se fazer um teatro para negros, com atores negros e de denunciar o racismo, né? Então, desde quando o teatro começou a atuar em 44, 45, ele enfrenta, é um debate público sobre que tenta deslegitimar, que tenta desqualificar a luta, o sentido político da atuação, da criação e atuação desse grupo, por um lado. Por outro lado, nessa mesma imprensa, nós vamos ter críticos que estão falando que a população negra, que os atores negros, não têm capacidade para exercerem determinados papéis. Do ponto de vista biológico, eles não podem fazer isso. Eles não têm condição, não têm ferramentas biológicas, é essa a questão, para poder fazer um texto dramático, um texto que tenha, né, uma dramaticidade, um texto que tenha, sabe, a não ser que seja aquela coisa da chanchada, aquela coisa do jocoso, aquela coisa do... Aí tudo bem, mas saindo disso, aquele tipo de papel que era considerado importante na dramaturgia e que era executado pelos brancos, os negros não reuniam recursos para isso. Isso era debatido na imprensa com bastante clareza, né? Não é com meias palavras, não era com meias palavras, né? O Nelson Rodrigues, o Teatro Experimental do Negro, fez um jornal muito importante, que é o Jornal Quilombo, que ele teve 10 números, né, entre 48 e 50. A primeira abertura do Jornal Quilombo, no primeiro número, contou com outro grande aliado do grupo e dos atores negros, que foi o Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues dá uma entrevista, como sendo Nelson Rodrigues, né, com aquela fala bem contundente, que ele tem pérolas como: é ignorância ou má fé negar a existência do racismo no Brasil, né? E ele fala: olha, o problema racial no Brasil não pode ser alguma coisa diferente dos Estados Unidos, mas não é porque nós não temos negros sendo espancados pela rua, sendo linchados pela rua como nos Estados Unidos, que não existe racismo aqui, né? Ele também chama atenção para o tipo de personagem que cabia para os atores negros, que eram personagens de moleque de recado, carregador de bandeja, eram personagens, né, que tinham esse sentido, e ele defende a importância do TEM em trazer toda essa cena artística negra, né, em trazer texto, trazer esses profissionais para atuar, e esses profissionais que vão ter esse reconhecimento posteriormente nacional e internacionalmente, né? Então, assim, uma luta extremamente desafiadora, né? Uma outra personagem que não é muito citada, mas muito importante, foi a Bibi Ferreira, por exemplo, né? A Bibi Ferreira, ela tinha alugado um teatro, e segunda-feira é o dia de descanso dos atores. Naquela época se tinha espetáculo mais dias na semana do que agora, né? E aí segunda-feira ficava vazio. Então era um momento que o Teatro Experimental do Negro podia usar aquele espaço
para apresentar suas peças, o seu trabalho, né? E então assim, e aí o dono do teatro não concordava com essa concessão da Bibi Ferreira, e eles foram expulsos e não tinham lugar para atuar, isso virava manchete de jornal. Então, era uma luta, né? Era uma luta muito árdua. Eu acho que essa é a palavra. E eles conseguiram a caminhada de sucesso importante, historicamente importante, por conta dessa rede que existia em torno, essa aliança que existia em torno do grupo, de uma maneira geral, e também em torno que se tornava particular em torno de alguns atores ao longo do tempo, né? Não sei se eu respondi a sua... Sim, respondeu. Eu fiquei pensando, você falando da história do Tem, desse nascimento, né, dessa dicotomia também entre os que eram a favor. Eu fiquei lembrando do nascimento dos teatros negros da cidade de São Paulo, o como também a gente enfrenta também esse processo de uma parte, alguns parceiros ali de grupos que não eram negros, mas eram ali aliados, perguntavam, né? Mas por que vocês estão fazendo um grupo só de negros, né? Isso daí não é querer separar, isso daí não é querer... E a gente tinha, né, sempre que falar, mas, gente, olhem para a cena, né, dos teatros aqui em São Paulo, a maioria são grupos com sua maioria, ou às vezes totalmente brancos, e não há esse questionamento, né? Por que quando a gente está, né, trazendo essa questão, existe tanta comoção nesse sentido? E era assim, até a gente conseguir, né, poder conversar sobre isso, e muitas vezes é uma conversa um pouco tensa, mas importante, né, aqui na cidade de São Paulo. E aí a gente vê a importância aí do Dona Ruth, Festival de Teatro Negro, o primeiro Festival de Teatro Negro da cidade de São Paulo, que reúne, né, que a primeiro momento, semana retrasada, eu tive o prazer de conversar com os idealizadores, a idealizadora e o idealizador, né, que é o Gabriel e a Ellen, e eles disseram, né, o primeiro momento curatorial, eles pensaram muito nesses grupos que já estavam fazendo há muito tempo na cidade, trazer essa cena, né, para esse festival. Isso, assim, você falando assim, eu falei assim, gente, ainda, né, depois de quantos anos, quanto tempo, a gente ainda passando por esse processo. Só que o que me chamou muito atenção, me chama, né, muita atenção, e toda vez que eu vou falar do nascimento do teatro negro aqui, o renascimento, né, do teatro negro aqui na cidade de São Paulo, vamos chamar assim, na verdade, dos anos 2000, eu fico lembrando do público. E aí essa é a minha pergunta, porque sobretudo assim, quando se aparece, né, surge esses teatros negros que eu estou citando aqui no começo dos anos 2000, a gente percebe que assim, a classe não vai nos assistir, mas o público negro lota o teatro, entra desesperados, assim, assim, a primeira vez que eu fui assistir, na 13 de maio, no antigo Maquinaria, na época, a estreia do ensaio sobre Carolina dos Crespos, eu fiquei assim, desesperada, assim, falando, gente, de onde está esse público? Era muita gente, né? Tem um episódio também do espetáculo que eu estreiei também no Coletivo Negro, que é o Ida, que a gente estava na Galeria Olido, e aí, assim, eram 400 pessoas fora esperando o espetáculo começar, e eram 90% mulheres negras, enfim. E aí eu queria... e aí hoje a gente vê que o Teatro Negro trouxe, sim, um outro público, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, um outro público para assistir ao teatro, um público que antes não se via, antes não se reconhecia, públicos que atravessam a ponte, né, das suas periferias e vêm ao centro. E a gente volta às nossas periferias para apresentar, e volta, ele traz a mãe, e a importância do Teatro Negro na cidade de São Paulo e do Dona Ruth, Festival de Teatro Negro, que enche as plateias, enche
enche as plateias dos teatros, e foi um fenômeno, eu digo assim, que foi um fenômeno, né, esse surgimento desse teatro negro com esse público, que antes a gente não via nos teatros. Eu queria que você falasse um pouco do público do Teatro Experimental do Negro, como que era esse processo ali, se você pudesse falar um pouco como que se estabelecia, os negros foram mais ao teatro, como que foi isso? Bom, eu trabalhei, quando eu trabalhei para fazer a tese de doutorado do livro, né, eu trabalhei com o acervo da Dona Ruth, né, então assim, é só para vocês entenderem melhor. Eu trabalhei com um processo que um sociólogo francês, Thierry, chama de arquivamento de si. Uma preocupação que eu tinha era de pensar como que a Dona Ruth, ela arquivou, escolheu para constar no seu arquivo uma série de recortes de jornais que conta a sua história e, ao contar a sua história, também conta a história do Teatro Experimental do Negro, né? Então, como que ela arquiva a sua vida e a história do Teatro Experimental do Negro. E eu estava um pouco também preocupado em entender a diferença que tem entre o que a Dona Ruth fala ao longo de várias entrevistas, inclusive as entrevistas que ela concedeu a mim, ao Museu da Imagem e do Som e outras que foram publicadas, e o que ela guardou como quem faz um diário. Guardou para a posteridade, como quem faz um diário, né? Porque há coisas que ela, nessa construção e afirmação justificativa da sua existência como estrela, há coisas que ela fala numa entrevista e há coisas que ela não fala numa entrevista, mas que ela guardou para a posteridade, como quem deixa uma garrafa, né? Sabe aquela história da garrafa que você bota um bilhetinho e lança no mar para que alguém um dia ache essa garrafa e o bilhetinho, né? Das histórias, né? Então, assim, nesse arquivamento de si, eu estou contando esse aspecto da pesquisa, nesse arquivamento de si tem poucas evidências sobre esse público, mas tem. Né? Então, por exemplo, em relação à estreia em 8 de maio, tem uma descrição da presença de um número significativo de negros que estavam ansiosos para o início do espetáculo, né? Que subiam e desciam as escadas do municipal, que estavam naquele momento de expectativa. Por exemplo, há uma descrição dessa plateia, né? E também há um debate sobre fazer teatro para branco, quer dizer, o processo de profissionalização seria trabalhar para esse público, né, para esse público branco enfim, que é um público muitas vezes, que executa essa desigualdade racial. Né? Então, assim, o Teatro Experimental do Negro, há uma evidência, né, de que esse público era significativamente negro, né, e que sair disso e se profissionalizar era enfrentar, cair na boca dos leões, né? Era enfrentar de frente o racismo. E foi. E foi. Né? Então, assim, eu não tenho documentos nessa pesquisa que aponte, né, para quantitativamente, né, sobre esse público. Mas tem algumas evidências que indicam, sim, que havia uma população significativa de negros que acompanhavam o trabalho do Teatro Experimental do Negro. Né? Eu utilizo como, para poder pensar o testemunho sobre as peças, os críticos, que foi uma estratégia que eu... porque assim, como é que nós vamos localizar alguém que estava assistindo determinado espetáculo? Não é fácil. Né? Por exemplo, da Dona Léa Garcia, eu achei, por acaso, o Cacá Diegues. O
Cacá Diegues, com 16 anos, estava de novo, estava lá no Teatro Municipal, né? E aí a outra dama do Teatro Mental do Negro, né? Quando é feita a montagem, aí sim, do Vinícius de Moraes, do Orfeu da Conceição, o Manuel Diegues, que é um intelectual, que também está ligado à questão negra, vai assistir Orfeu da Conceição e leva o Cacá com 16 anos, a esposa do Manuel não pôde ir, alguma coisa assim, e leva o Cacá. E ele fica encantado com aquilo ali, e aí então tem toda uma narrativa sobre o espetáculo, o testemunho dele, não é muito... isso na entrevista que eu fiz com ele. Não é muito fácil fazer esse tipo de achar esse tipo de colaboração. Mas, então, o que eu, em geral, utilizo são os críticos e o debate sobre como deveria ser, né? E aí a gente consegue perceber nesse como deveria ser um espetáculo, o conteúdo, o problema do conteúdo, né? Quando você tem temáticas negras, personagens negros, etc., a forma que se refere ao corpo negro, ao corpo da mulher negra, aí tem uma série de elementos que a gente consegue ter acesso sobre esse passado que estava posto para aquela população naquele passado, né? Eu acho que é mais ou menos um pouco Sim, sim, por aí. nossa, maravilhoso. Você citou o arquivamento de memória, né, que a dona Ruth se preocupava, né, na carreira dela, né? E a gente hoje, né, os teatros negros aqui da cidade de São Paulo também se preocupam com essa documentação. A gente tem publicações aí para poder contar a nossa própria história, do nosso ponto de vista, né? O quanto esse processo da Dona Ruth também foi importante para que a gente entendesse o nosso processo documental também, como a gente deixa para a posteridade a nossa história contada, os nossos textos produzidos e tudo produzidos, né? Tudo aquilo que a gente tem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa contranarrativa que você propõe a partir da Dona Ruth e como vocês, né, tanto a existência, né, da própria Ellen de Paula, do Gabriel Cândido, do festival, da Dona Ruth, da Dona Léa, né, que você citou também, do Teatro Mental do Negro, e a sua produção, como que é essa, qual é a proposta, como pensar essa como vocês pensam e elaboram, né? Como você vê, como você enxerga isso, essa elaboração dessa contranarrativa, né? Porque quando você usa essa imagem, né, dela colocando na garrafa, né, e deixando, né, para que alguém lembre e nunca esqueça, né, de tudo que é a preocupação dessa documentação histórica. E assim, você como historiador, queria que você falasse um pouco sobre isso e também, se você tiver mais alguma coisa que você queira colocar, que você queira falar, a gente está chegando quase no final da nossa live, então pode ir colocando aí tudo que precisar, e também se tiver perguntas, o público aproveitem agora, uma galera muito maravilhosa que chegou aqui, tá ficando, mandando coração, falando que admira você, professor, então, que delícia. Então, coloca aí o que você puder para a gente, mais um pouquinho. Tá. Bom, eu acho que, de certa maneira, a sua questão também, né, tangencia nessa questão do desafio, como se equilibra. E aí eu vou falar mais da Dona Ruth, como ela se equilibrou, né, como mulher negra, nesse ambiente de enfrentamento do racismo estrutural, né? A Dona Ruth, eu penso que ela é uma pessoa de uma sabedoria incrível, incrível. Ela tinha uma consciência política incrível. E a sabedoria dela passa por fazer. Sabe? A luta dela não era no debate. E, de alguma maneira, ela falava isso.
né? No início das entrevistas ela falava assim, porque eu nunca quis ser intelectual negra, de escrever, de ficar nos debates, eu não acompanhava isso. Aí ela dizia, olha, não lembro de nada disso, né? Dona Ruth tinha uma memória incrível, né? Eu não lembro nada disso. Mas é uma estratégia política, de centrar no mérito, na sua formação, né, no seu potencial. Ela tinha plena consciência do seu talento, da sua capacidade, né, do seu papel, né, como que ela estruturava, o trabalho dela estruturava as produções. Ela falava, é importante um trabalhador, né, um ator competente, porque ele que vai dar condição, muitas vezes, para aquele ator principal, que não tem a mesma estatura, mas que ele possa fazer esse trabalho, porque também, senão não vai ter nada, né? Não tem alicerce. Então, ela tinha consciência disso, e isso não é se submeter, isso é resistir. Né? Isso é existir. Né? É existir, é resistir, é a sua luta política. Então, a Dona Ruth, ela, ao longo da vida dela, ela tomou o cuidado de construir uma narrativa sobre a sua trajetória. Tem um sociólogo francês, outro sociólogo francês, Michel Polac, que ele fala que há grupos profissionais que precisam justificar a sua existência, né? Entre eles estão políticos e os artistas, que todo dia tem que estar provando, né, a sua existência, né, no campo de disputa, né, e o seu potencial, a sua qualidade, etc. Tem que estar afirmando isso. E a Dona Ruth, ela fazia isso, afirmando o mérito, né, essa qualificação que ela tinha. Mas, por outro lado, como ela tinha essa consciência política e os amigos dela, todos eram politizados, estavam agindo politicamente o tempo todo, né? Ela também agiu assim. Esse acervo que ela construiu, por exemplo, com recortes de jornais, ele não só retroalimentava a sua memória, algumas vezes ela concedia entrevista olhando as fotografias e olhando os recortes de jornais, e aí ela ia se lembrando. Era uma estratégia de acionar sua própria memória, mas também ela deixava posto ali, deixava selecionado e armazenado para a posteridade temas que ela não achava coerente e adequado falar numa entrevista. Então, eu acho que essa consciência permitiu que ela deixasse essa possibilidade para que nós que chegamos depois percebêssemos e problematizássemos essa condição, que é a condição do racismo, que é o limite para a sua carreira. Na verdade, a Dona Ruth, independente do... E aí volta a questão inicial do livro, quer dizer, independente do discurso do mérito, poucos foram, na década de 40, década de 50, poucos foram homens e mulheres que tiveram possibilidade de fazer uma formação internacional como Dona Ruth. O primeiro trabalho, né, um dos primeiros trabalhos no cinema de Dona Ruth foi, sim, A Moça, que no início da abertura você citou, que ela concorreu ao prêmio de melhor atriz e ela ficou em segundo lugar, né? Então, assim, o Jorge Coutinho, por exemplo, o Milton Gonçalves fala a mesma coisa. Ela não ganhou porque ela não foi, aquele problema de financiamento, ela não tinha recursos para ir para a Europa, então ela não ganhou porque quem não vai ao festival, quem não está presente, não ganha. É uma máxima que eles disseram, né? Mas, independente de qualquer coisa, o fato delas terem um segundo lugar, isso é um indicador do mérito do seu trabalho. E aí eu vou citar uma outra grande estrela que se utiliza como referência, o fato de ser indicada ao prêmio de melhor atriz, que foi Fernanda Montenegro, né? Estava no filme indicado para um prêmio no Oscar, e a atuação dela, a presença dela, ela estava lá representando, ela foi para Hollywood
E isso é sabe, é uma forma de mensurar o talento de uma atriz branca, que é extremamente talentosa. Não estou discutindo isso. Mas eu pergunto, isso vale também quando se trata de uma mulher negra, de uma atriz negra? Essa medida também serve, né? Então, isso é um indicador da qualidade do trabalho da Dona Ruth, que ela foi a primeira também atriz negra a participar, enfim, a estrelar novelas, né, como A Cabana do Pai de Tomás, por exemplo, e ela fala nas suas entrevistas que o nome dela vinha lá na abertura, né, lá dos créditos. Houve alguns problemas com a produção da novela, né, houve uma série de problemas, na verdade, incêndio inclusive, e a novela foi reformulada e o nome dela foi descendo, porque as atrizes brancas se sentiam incomodadas com a visibilidade do nome de Dona Ruth, né? E o nome dela foi descendo na lista dos créditos, e essa foi o último trabalho de estrelando uma novela, né? Só depois nós vamos ter décadas sem ter uma protagonista, uma mulher, né, protagonizando uma novela, para pensar a teledramaturgia, né? Então, assim, esse debate sobre os personagens de Dona Ruth, que o Pascoal Carlos Magno falava já na década de 40, não estão à altura dela, ele vai aparecer de novo em 1979, num depoimento para o Museu da Imagem do Som. Ela fez 3 depoimentos, e num dele, um interlocutor pergunta sobre essa velha questão, por que ela não fazia personagens à altura do talento dela, e enfim, e conta todo o currículo dela, né, e tudo mais. E aí esse interlocutor fala, é burrice, é ignorância, ele vai elencando os motivos, né? E a Dona Ruth não é permitida a ela responder. É muito bacana, né? Uma solidariedade feminina, uma atriz branca, não deixa ela responder. E ela fala, é tudo isso mesmo. É todos esses elementos que você citou. Mas não deixa a Dona Ruth responder. E aí, depois que essa atriz branca responde, muda-se a pauta. Então, assim, veja como que o perigo. Isso explica por que a Dona Ruth tinha uma estratégia discursiva. E é assim mesmo, nós negros, em qualquer profissão, muitas vezes temos que ter estratégia para poder atuar profissionalmente, para poder existir profissionalmente, em pleno século XXI. Sim. Então, a Dona Ruth ela tinha uma estratégia discursiva para poder lidar com tudo isso. Não é uma coisa de falta de coragem, é sabedoria. E é um problema posto, os pares, os amigos dela sabiam. Não é por acaso que essa amiga dela é uma atriz bastante conhecida, mas como eu evito falar, né, da vida, né, mais privada das pessoas, eu cito a fala, até no livro não cito o nome dela. Mas assim, os amigos sabiam do risco. Me parece que esse interlocutor estava indignado, né? Para usar a expressão do Gil do Vigor. Mas essa atriz, ela teve uma sororidade, né? E com a sua amiga negra, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Dona Ruth, ela é o primeiro, né, dessas... E aí a gente pode falar sobre várias outras atrizes negras. Agora, recentemente, a Thaís Araújo, numa entrevista, fala, que eu vou utilizar para a epígrafe do livro da Léa Garcia, uma frase que eu acho muito importante, que ela fala o seguinte: existir no lugar que eu estou já é um ato político. Né? Então, assim, a Dona Ruth ela não precisava levantar essa ou aquela bandeira, tomar essa ou aquela posição.
Professor Júlio, Não, nós temos uma pergunta aqui da Michele Pires. Ela fala assim: Júlio, como a memória pública contribui para entender as atuações de Dona Ruth de Souza nos palcos? E aí ela continua aqui também, que eu vou emendar, tá? Em um outro texto seu sobre Léa Garcia, há uma fala dessa atriz sobre os discursos públicos, sobre a estética da mulher negra. Foi possível localizar isso? Possível localizar essa questão durante a pesquisa da Dona Ruth? Sim. Obrigado, Michele, pela pergunta. O trabalhar com a memória pública, eu acho que acaba sendo uma estratégia, né, minha como pesquisador, para poder lidar e trabalhar com ética, mas ao mesmo tempo lidar com esse tema que é tão delicado, né? Nós estamos falando de eu chamo de comunidade de atores, de atrizes negros, mas na verdade é uma comunidade de artistas negros, né? E que eu tento, desde o início do doutorado, né? Eu estou convencido disso, dessa fala da Thaís Araújo. Olha, eles são personagens na história do Brasil porque eles estão protagonizando rupturas o tempo todo. Né? O que interessa para a história é a ruptura, né? O evento que rompe com alguma coisa. Né? E eles estão protagonizando, as suas existências estão protagonizando isso o tempo todo. Mas, por outro lado, é uma existência delicada, porque cheia de tensões. Né? E são pessoas muito conhecidas. Né? E não me interessa fazer, né, alguma coisa parecida com a imprensa marrom. Então, eu trabalho com essa memória pública no sentido de o que foi debatido publicamente sobre o trabalho profissional dessas pessoas, né? E como que esse trabalho, essa atuação profissional nos ajuda a pensar o lugar na história desses personagens históricos, por exemplo, nos ajuda a pensar a presença da desigualdade racial, da variável raça, da raça como um fator determinante do acontecer histórico e do lugar social dos sujeitos históricos. Não é assim absolutamente determinante, porque as pessoas protagonizam existências, né? Mas o que eu quero dizer é que é uma variável importante. Então, ser negro nascer negro num país racista, isso é um fator importante. Né? E essa pessoa vai ter, claro, ela vai ter que lidar com essa variável. Então, vocês que são atores negros, que estão fazendo um teatro, um festival e etc., é exatamente porque vocês sabem muito bem que vocês não estão representados nos espaços do ofício de vocês, teatro, cinema e televisão. Né? Então, eu trabalhar com essa memória pública é uma estratégia de lidar com esses temas que são importantes, variável raça, gênero, né? E pensar como que esses trabalhos estão refletindo as lutas da época que esses atores e atores históricos estão vivendo, estão lutando, né? Então é um pouco nesse sentido. A Ruth de Souza, embora ela foi, né, uma mulher muito bonita e uma mulher na juventude também muito bonita, como eu falei que eu trabalhei com o arquivo dela, eu não sei se tinha alguma coisa diferente daquilo que ela arquivou, né? E assim, eu também não estava preocupado em confrontar esse arquivamento dela, entende? Mas não tem, não vai aparecer no arquivo dela essa referência ao corpo da mulher negra, né? Pelo menos no período que eu estudei. Já a Léa Garcia,
que ela não, aí é uma outra coisa, ela não arquivou a sua vida, né? A Léa Garcia, ela, enfim, ela dividiu a trajetória dela de atriz como de funcionária pública, né? Ela é aposentada como servidora pública federal. Ela tinha 2 filhos para criar, e etc., no contexto da década de 60, e ela ingressou no serviço público e conciliou. E então ela não... Eu suponho, né, que seja por esse motivo que ela não arquivou a sua vida. Mas aí eu vou à Biblioteca Nacional, por exemplo, né? E aí nós vamos encontrar matérias que estão falando dessa questão do corpo dela, que estão fazendo uma referência a um corpo de mulher negra que não se faz para o homem negro, por exemplo, né? O que já mostra essa diferenciação, né? Uma certa objetificação desse corpo negro, desse corpo de mulher, né? E a hierarquia de gênero, né? Porque aí você não vai fazer a mesma coisa com o homem, e quem está escrevendo é um homem, né? Também tem isso. A maior parte dos críticos são homens, né? E então tem esse olhar que é um olhar de gênero, né? Um olhar da masculinidade. Então, enfim, e aí eu consigo localizar mais esses elementos, né, no trabalho da Léa Garcia, porque é um trabalho de garimpo, né? E não é um trabalho, né, de uma seleção, não estou analisando uma seleção. Mas mesmo assim, eu acho que, mesmo estando no jornal e sendo uma matéria pública, é uma biografia, né, que eu estou escrevendo para uma pessoa. Então, enfim, tudo... esse equilíbrio que você fala dos atores, eu também tenho. Né? Eu imagino. Porque a questão ética de como você vai fazer um trabalho de historiador, como que você vai trazer essas informações atendendo, né, a toda a questão metodológica do meu campo profissional, como é que você tem que atender aos meus colegas, às exigências dos meus colegas, né? Mas, por outro lado, eu tenho que ter cuidado ético para poder falar sobre essas pessoas que são tão importantes e tão visíveis, né? Então, é uma tarefa hercúlea, muitas noites sem dormir, para pensar, fazer aquela página, como é que eu vou terminar aquela sessão. Que venham muitas noites sem dormir para que você traga essas obras tão importantes para a gente. Professor, muito importante, muito obrigada, é muito bom ouvir, porque ler você é uma coisa, né? Mas quando a gente está pertinho, ouvindo, sabendo de onde parte, sabendo que fica noites e noites sem dormir, aí você fala assim, nossa, que delícia, né? Que delícia poder te escutar. Esse foi o professor Júlio Cláudio da Silva. Que importante te escutar, que importante a sua presença, né, nas artes, na cultura brasileira e na historiografia, com certeza. Um prazer poder estar essa noite aqui. A gente vai, infelizmente, precisar encerrar, porque daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live. E agradecer ao Dona Ruth por essa oportunidade que eles me deram de poder conversar, fazer as perguntas. Eles me deram liberdade total para eu perguntar o que eu quisesse, para eu falar o que eu quisesse. Então, eu fico muito feliz de te conhecer agora, aqui mesmo que virtualmente, mas te conhecer, ouvir você. Muito obrigada pela presença. Bom, eu quero agradecer, né, o convite, eu fico muito feliz de poder falar com vocês, né, sobre esse trabalho que eu tenho feito, e eu tenho feito pensando em vocês todos, né, e na verdade, em todos nós, né. Hoje, um aluno mandou uma mensagem para tentar entender um trecho das diretrizes, né, para a educação étnico-racial, e ele
estava tentando entender uma passagem que fala que ser negro é uma tomada de posição política, né? E ele queria entender o que significava isso, né? E eu estava falando, olha, é a questão de você ter, né, se auto-identificar, e ao se auto-identificar, você começar a agir politicamente no enfrentamento do racismo, né? Então, eu penso que esse trabalho que eu tenho feito sobre as atrizes negras, embora esteja em diálogo com uma comunidade de atores e especialmente de atrizes negras, ele representa todos nós, né? Que o problema que nós temos uma sociedade patriarcal, racista, homofóbica, né? Excludente de todas as maneiras. Então, acaba sendo o problema das atrizes negras, mas é o meu problema, é o problema da minha filha, que está crescendo e caminhando para a vida adulta, é o problema das minhas alunas trans, de todos nós, né? Que é o problema da exclusão, que é o problema da diversidade, né? Esse mundo, essa normatividade excludente, né? E eu acho que esse é o problema. Mas que, enfim, nós vamos continuar lutando, né? E resistindo. Não dá para voltar. E resistindo, e resistindo. Outro dia eu estava escutando, foi no sábado, eu escutei a Pablo Vittar falando que o foguete não dá ré, né? Eu achei ótimo essa ideia, né? Então a gente tem que continuar como um foguete, né? Ascendendo, 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 e não há ré no foguete. Maravilhosa. Achei ótimo essa frase dela. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos e todas e todes que vieram aqui, que escutaram. Maravilhosa essa aula, que falaram assim, uma aula. Sim, foi uma aula mesmo. Muito obrigada por vocês terem vindo, terem estado aqui com a gente nessa noite. Obrigada mais uma vez, professor. Obrigada, Dona Ruth, Festival de Teatro Negro da cidade de São Paulo. Obrigada, Ellen, Gabriel. E, gente, é isso, né? Continuemos na luta e na persistência. Se cuidem e vamos que vamos. Não pode parar, né, professor? Sim, não pode parar. Salve, e salve, Dona Ruth de Souza. Um beijo grande para todo mundo aí. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado.